Muito bem, muita paz, muita luz. Vamos falar brevemente aqui sobre um trecho da obra do mestre Rubens Saraceni, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, da editora Madras. Uma parte, um trecho bastante interessante que o capítulo 3 fala a história da Umbanda. Nós vamos dar um breve salto, que a parte que mais nos interessa, ela já está na página 27, que diz assim, sobre a Umbanda, no final da página 27. Uma data é o marco inicial da Umbanda, é a manifestação do Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, no médium Zélio Fernandino de Moraes, ocorrida no ano de 1908, diferenciando-a do espiritismo e dos cultos de nação candomblé de então. A Umbanda tem suas raízes nas religiões indígenas, africanas e cristãs, mas incorporou conhecimentos religiosos universais pertencentes a muitas outras religiões. Bom, essa parte lá do pessoal que se reuniu na casa do Zélio de Moraes, que ainda era bem jovem ainda, e lá ele recebeu o caboclo das Sete Encruzilhadas e delineou como seria a Umbanda, mas não pôs um ponto final, dizendo, é assim e pronto, não. Colocou a pedra inicial da grande construção. E até hoje a Umbanda ainda está em construção. Você vê aí, sempre nós aprendemos algo novo e sempre a Umbanda está aberta para incorporar novos conteúdos espirituais, magísticos, energéticos, culturais. E eu lembro que alguns anos atrás, quando a Umbanda começou a fazer bastante essa abertura, algumas pessoas começaram a dizer assim, a Umbanda mistura tudo. E é frase que eu escuto até hoje, as pessoas também, que às vezes não estão muito felizes com o trabalho que a gente realiza, falam, lá no centro que o Hernani dirige, se misturam tudo, chama Violeta, mete Kodosh, falando das orações e práticas, né? E também reza para Nossa Senhora e cultua orixá, que mistureba. Na verdade, nós não misturamos nada, é a cabeça da pessoa que separou aquilo por não ter ainda um entendimento, uma explicação, orientação acerca de tudo aquilo. Tudo está integrado. A Umbanda é uma religião de muitas linhas, então qualquer tipo de acusação dessa forma, a pessoa não sabe o que está falando. Seguindo aqui na página 29, diz assim, a fé é o principal fundamento religioso da Umbanda, de todas as religiões. E suas práticas ofertórias, isentas de sacrifícios de animais, são a reverência aos orixás e aos guias espirituais, recomendando-as aos seus fiéis, pois são mecanismos estimuladores do respeito e da união religiosa com as divindades e os espíritos da natureza, ou que se servem dela para auxiliar os encarnados. Então veja bem, a Umbanda em si não faz corte, não sacrifica animais. Porém, nada impede, dentro mesmo de um centro de Umbanda, aquele espaço virar na quimbanda, com autorização dos mentores da casa e dos guardiões daquela casa. Vira-se na quimbanda, faz o trabalho que tem que fazer, volta de novo, vira o padrão vibratório de volta para a Umbanda tranquilamente. Isso no mesmo dia? Depende, isso vai depender da orientação. No mesmo dia de trabalho de Umbanda? Depende. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, mas geralmente não. Geralmente é numa ocasião separada. A Umbanda não, já estou na página 28, tá? A Umbanda não apressa o desenvolvimento doutrinário de seus fiéis, pois tem no tempo e na espiritualidade dois ótimos recursos para conquistar o coração e a mente de seus fiéis. A Umbanda tem na mediunidade de incorporação a sua maior fonte de adeptos, pois a mediunidade independe de crença religiosa das pessoas, e como a maioria das religiões condena os médios ou segrega-os, taxando-os de pessoas possessas ou desequilibradas, então a Umbanda não tem que se preocupar, pois sempre será procurada pelas pessoas possuidoras de faculdades mediúnicas, principalmente de incorporação. Tem muita gente que procura mesmo a Umbanda, os centros espíritas, religiões que trabalham com mediunidade, porque chega uma hora que a pessoa procura médicos de todas as especialidades e níveis, e a medicina não dá uma resposta para o problema que a pessoa tem. E é no exercício da mediunidade que a pessoa vai se curando daquilo ali. Aí você pode dizer assim, uma espécie de castigo porque não queria trabalhar? Não se trata de castigo. Se trata de que a mediunidade não é um dom. Ela é uma condição de um espírito que já vem
crescendo, nascendo, morrendo, desencarnando e reencarnando, progredindo sem cessar. E chega uma hora que aquele espírito manifesta determinadas potencialidades anímicas, ou seja, certas potências de sua alma, que o permite promover um intercâmbio mais claro e intenso com o plano espiritual, ou mesmo não permitir com que o torpor, a anestesia da matéria, embote, cause um embotamento nas sensibilidades anímicas, nas sensibilidades da alma, ou como quiser, do espírito. Então, sendo assim, aquelas pessoas, quando elas, de alguma forma, por ignorância ou porque não queriam mesmo, suprimem ou tentam em vão suprimir suas mediunidades, o próprio corpo físico, que é a extensão da mente, começa a manifestar cobranças em relação àquela conduta não obediente do médium que antes de reencarnar geralmente sabia o que enfrentar aqui e já reencarnou com o propósito de se melhorar e me ajudar as pessoas através da mediunidade. Aí chega aqui e desvia, então o corpo, que é um bicho danado, vai fazer a cobrança. Bom, ainda na página 28, a Umbanda tem na mediunidade de incorporação seu principal mecanismo de prática religiosa, pois com seus médios bem preparados assiste seus fiéis, auxilia na resolução de problemas graves ou corriqueiros, todos tratados com a mesma preocupação e dedicação espiritual e sacerdotal. Realmente todos os Umbanda procura dar um bom preparo para os seus médios, para que sirvam de bons instrumentos na mão da espiritualidade. 29, último parágrafo da página 29, nós damos um salto para lá. A Umbanda prega a existência de um Deus único e tem nessa sua crença o seu maior fundamento religioso, o qual não dispensa em nenhum momento seus cultos religiosos e mesmo que reverencia as divindades, os espíritos da natureza e os espíritos ascensionados, que ele chama aqui de guia-chefes, não os dissocia dele, do Deus único, o nosso Pai maior, nosso divino Criador. Veja bem, quando fala de Deus único, não estamos falando de um Deus sem deuses. Estamos falando de um Deus, Olodumare, que a partir de si manifesta-se de diversas maneiras divinas com facetas diferentes. Por exemplo, o Olodumare ele pode aparecer na versão de um caçador, sendo Oxóssi, ele pode aparecer e se manifestar na versão de uma grande mãe geradora de energias como Iemanjá e assim por diante, como Exu, no caso Exu Orixá, como um polvo com vários tentáculos, Deus único tem vários segmentos que saem dele mesmo, que fazem parte de si próprio, que são os orixás. Então, os nossos orixás não estão dissociados de Deus, eles são extensão do próprio Deus. Portanto, a Umbanda ela não é monoteísta, ela é pluriteísta. Por conta disso, o que é o pluriteísmo? Pluriteísmo é a crença de que Deus manifesta-se de diversas maneiras, apresentando-se na forma multifacetada, na pessoa ou na figura dos orixás, sem deixar de ser ele próprio e sem deixar com que os orixás deixem de ser Deus. Ou seja, e sem deixar com que os orixás percam a essência divina. Então, ao contrário de alguns outros cultos, os orixás eles são extensão de Deus e não deuses à parte. E se fossem deuses à parte, a Umbanda seria politeísta, e não é. Ah, mas esse pluriteísmo aí não é uma espécie de panteísmo? Não. Para o panteísmo, tudo é Deus. Né? Esse livro é o próprio Deus, essa blusa é Deus, a minha unha é o próprio Deus, você é o próprio Deus. Tudo, material e imaterial, fazem parte de um mesmo corpo e conforme o nível de consciência tem ou não aquela condição de interpretar as coisas dessa forma, de forma mais profunda ou mais rasa. Então é diferente também. Pluriteísmo é pluriteísmo, panteísmo é panteísmo e politeísmo é politeísmo. Bom, adquira um livro, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, assim que puderem, e vamos acompanhando aqui. Eu não estou ganhando nenhum centavo para fazer propaganda, apenas quero que você tenha um material de qualidade em suas mãos para dar continuidade à sua formação.
Que assim seja, muita paz, muita luz. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, luz e proteção. E axé.